Macamboe, oh na Macamboe, oh na Macamboe, ngai na Macamboe, munu para kileba chuliba lutua, unu wekluwe, lutua unu wekluwe. Oh na Macamboe, yeah. Ngai na Macamboe, yeah. Oh na Macamboe, yeah. Ative o sininho se não quiser perder nenhum lançamento. Se tivermos recordes de like neste vídeo, postaremos muito mais aberturas. Oh na Macamboe, oh na Macamboe, oh na Macamboe, ngai na Macamboe, munu para kileba chuliba lutua, unu wekluwe, lutua unu wekluwe. Oh na Macamboe, yeah. Ngai na Macamboe, yeah. Oh na Macamboe, yeah. É um animismo, porque tem o total segurança de que tudo que nos rodeia, como rio, árvores, montanhas, mar e etc., pertence à natureza e tem espírito ou energia própria. É filosófico porque orienta o homem na investigação racional das leis da natureza e dos princípios de Omoldu e Cafu. Convida ao esforço do pensamento que vai dar representação geométrica, simbólica, abstração, metafísica, a busca e o reflexo filosófico. A penetração do espírito, o sentido do movimento da história iorubá, contempla em cada tempo a história e as novas inspirações, doutrinas e igualdades de cada sistema filosófico, o que pode significar a contribuição ao patrimônio da verdade. Basta além do tempo e a fé. A filantropia, por prática, o autoísmo deseja o bem-estar de todos os seres humanos e não se inspira na busca de ganhar pessoas. Seus esforços e recursos são dedicados ao progresso e à felicidade da espécie humana, sem destino de nacionalidade e religião, raça ou sexo, para o qual temos a elevação do espírito e a tranquilidade das consciências. É progressiva porque ensina a prática e a solidariedade humana e a liberdade absoluta de consciência. Seu objetivo é buscar a verdade dentro de sua cerimônia, descartando o fatalismo. A abordagem sem preconceito, todas as novas contribuições da invenção humana. Nas culturas afro-brasileira e iorubá, estudar é moral, é cultivar a ciência e a arte,
e não é colocar quaisquer obstáculos na investigação da verdade por parte do ser humano. A religião iorubá, sem perder sua essência mística, transforma seus valores morais originais mais elevados, tenta atingir cada vez o ser humano de uma forma diáfana, diáfica, aberta e sensata, desprovida do ato de cerimoniais conflitantes ou antagônico, que merece rejeição, desagrado e injustificável. O conhecimento da religião iorubá, que leva a aceitar a realização da lógica do desenvolvimento espiritual, costuma ser definido como místico. O princípio erro da maioria das pessoas que buscam a fé iorubá, no meu particular ponto de vista, reside no fato de que se confundiram o misticismo com o tuísmo. A busca do místico não tem absolutamente nenhuma relação, nem afins nem em meio, com os fenômenos ou forças ditas ocultas. O objetivo de busca mística iorubá é adquirir uma consciência imperecível através da comunhão e o progressivo de seu corpo físico. Sua realização é temporária, como seu ser espiritual, sua realização imoral e sua infinidade com sua causa divina. O Iaô, que proclama sua adesão à religião iorubá com base as intenções terrenas, deve proteger contra este erro. O erro de ambição materiais através dos orixás, levado à feitiçaria ou manipulação de axé, poder espiritual, para satisfazer o seu inferior às solicitações feitas aos orixás, pedindo muito dinheiro, uma mulher ou um homem, antônimos, etc. Os ions terrestres sobre as tripulações, a palavra iorubá para se referir a uma pessoa com poderes mágicos é afoxé, que é uma contração da palavra Alá, que significa luz, e Ofó, que significa axé, que significa o poder da palavra. Da linguagem popular, é qualificador da bruxa ou mago. Regularmente ele carrega uma conotação negativa quando usa em referência a assuntos espirituais. Porém, para o iorubá, a palavra afoxé sugere uma pessoa que usa o poder da palavra para manifestar a luz. Silence. Falar que você viverá o surreal? Isso, todo mundo fala. Mas hoje, você conhecerá o surreal de perto. Um show à parte. A palavra luz, nesse contexto, é o sinônimo de bom caráter. A sabedoria, iluminação, pureza, humildade, bons princípios, etc. Quando os devotos estudam o orixá, eles devem alcançar a lealdade aos objetivos primordiais da fé iorubá. A expressão caráter divino, propósito e atitude. E o apelê e os praticantes não devem confundir em preconceito do que são orixá ou tentar agir como eles, pois isso seria visto como uma imprudência
grosseira. Por meio de devoção aos orixás, o poder espiritual atua por meio do devoto com um único propósito de transformar e purificar e iluminar. A religião iorubá da África Ocidental é certamente diferente das culturas iorubá americanas e no Brasil. A diferença é principalmente que os conceitos básicos e fundamentais foram, em algumas casas religiosas, mal interpretados. O misticismo foi ofuscado pelo ocultismo. Muito tem sido escrito sobre a cultura afro-brasileira, no entanto, se pegarmos uns livros dessas culturas, muito pouco dos processos de cura e medicamentos que são escritos podem ser considerados uma religião iorubá. As religiões iorubá não são amarras para influenciar os sentimentos de uma pessoa maldosa. Encantamentos, feitiços, tentativa de assassinato por meio de arte mágica. Como podemos regulamentar, apreciar em muitos livros de cultura afro-brasileira? A religião iorubá serve para cuidar das religiões que os homens mantêm como seus ancestrais, com um certo espírito e divindades, e não tem nada a ver com o comércio ou obtenção de poder por meio da cerimônia de iniciação. Que podemos apreciar atualmente, nem Ifá, nem Orixá pode ser comprado ou vendido como se fosse artigo. Infelizmente, essa religião sem generalidade foi comercializada, dando-lhe uma forma de obter poder, alcançar o que deseja através dos orixás. Isso é angustiante, que tem criado o maior descrédito em relação a uma religião ancestral, cheia de moral e valores éticos. A pergunta que muitos babalôs da religião orixá, tanto no Brasil quanto na África, fazem é: como tantos orixás podem ser dados às pessoas sem valores éticos ou morais, como se fosse objeto de presente? Mas não é só isso. A maioria dos iaôs na cultura afro-brasileira prevêem sem consultar previamente os oráculos sagrados, sem generalizar que o orixá os libertará de um câncer, da AIDS, da prisão e assim por diante. É que com eles a riqueza, um parceiro bonito, uma esposa linda e estável, etc. Será obtido respeito em troca e econômica, financeira e quase desamparada. E isso tudo desapareceu completamente. Todos os dias ouço pessoas que se perguntam o que fazer com o orixá, o que pode ou não se livrar ou como cuidar dele, porque se sentir enganado. E o que o sacerdote líder de sua comunidade não os quer mais, porque ele não tem dinheiro para continuar pagando e etc. e tal. Pergunto como acima estão na ordem do dia, por pessoas inocentes que, por meio do engano, foram introduzidos. Não em todos os casos. No novo mundo, porque foram informados de que, se não realizasse alguma cerimônia de iniciação, morreriam ou doenças intensamente graves viriam e eles morreriam. Eles afirmam aos incautos que recebem o orixá em sua casa e ter poder. Basicamente, a ideia errada resulta disso.
Os Yorubá não se esquece que o objetivo das ordens místicas ou sacerdotais não é debate as formas ocultas, mas sim buscar a essência divina. Os espíritos e a religião Yorubá devem ser constantemente lembrados de que ser um praticante religioso Yorubá é estar oculto. Yorubá é uma jornada divina para o seu interior e para o Olodumare da consciência. O Yorubá é uma religião e por isso que penso que o princípio objetivo da comunidade que genera o orixá é se unir e nos apoiar no desenvolvimento espiritual. Sempre falo com as pessoas que a comunidade é composta por 3 ou mais pessoas que se unem para objetivos. Ter uma vida tranquila, uma família, abundância de esperança, etc. Certamente é conhecer o seu próprio destino e chegar à tão sonhada alegria. Digo para meus iniciados que tiveram a oportunidade de querer aprender e se encontrar para ter é procurar onde não se encontra. Diz que pedras, árvores, animais são muito mais inteligentes do que os seres humanos e que os humanos são o degrau mais baixo na escala da consciência. Mencionei ainda isso referindo-se basicamente ao comportamento dos animais, pois os pássaros sempre agem como pássaros. Você nunca encontrará um pássaro que tenta ser um elefante, uma árvore que tenta ser uma pedra, e você nunca encontrará uma pedra que finge ser alguma coisa, mas ou algo diferente do que ser pedra. Essa é uma das razões pelas quais as pedras são consideradas sagradas. São infalíveis, inflexíveis, em uma instância em manter sua identidade íntegra como uma pedra. Espiritualmente muito evoluída, porque sempre é trabalho em perfeição, alinhamento com o seu destino, ao invés de ser do ser humano que está constantemente tentando ser pássaro, elefante e tudo mais que possa ser ou imaginar. Ative o sininho se não quiser perder nenhum lançamento. Se tivermos recordes de like neste vídeo, postaremos muito mais aberturas. O termo Du é dado aos 16 principais ancestrais que criaram o Corpus Ifá por meio de suas experiências. Vale ressaltar que o termo Du, Ibadu, Ibauá, é conhecido como a divindade mais importante na iniciação de Ifá e uma das mais importantes na cultura iorubá. Ibadu é considerada a esposa espiritual de Ifá. Cada um dos 16 ou dos mais velhos tinha 15 filhos. Esses filhos, que dão um total de 240, é conhecido pelo termo Omó Odu. Olodumare. Quem é Olodumare? Para o Yorubá, qual é a sua posição em nosso raciocínio? Em questionamento. Não está nem na matéria e nem na energia, mas estreitamente a eles.
Olodumare não é um ser mortal. Ele não precisa estar vivo e nem precisa de matéria ou energia para estar. Matéria e energia são suas criações, das quais ele dispensa, embora as governe. Porque não tem necessidade de viver, mas de ser. Olodumare é apenas sem ser mineral, vegetal ou animal, uma forma diferente e a única existente verdadeiramente autônoma. A origem de tudo, o motor principal de tudo, o que é tangível e intangível. E não é governante ou limitador por nossos conceitos humanos de viver, da vida e da morte. Portanto, Olodumare não pode fazer parte desse sistema. Ele é apenas o seu criador, localizado para além de tudo, talvez no centro dele, não ser de tudo. Fora do tempo, espaço, matéria e energia. Olodumare é a origem de tudo sem ser nada. É conhecido, é claro, é diferente de tudo o que temos, pensamos, que inventamos a nossa imagem, semelhança e a comunidade. Por tudo isso, para Yorubá, um nome está acima de todos os outros. Este é Olodumare. Para iniciar o conceito dos Yorubá sobre Olodumare, consideramos pertinente examinar as teorias do intuito de Olodumare, na crença Yorubá como princípio ponto. Analisar e devemos nos aprofundar no significado do nome Olodumare. E para isso, a partir dos ensinamentos e os referidos textos, nossas questões norteadoras devem ser: o que é os Yorubás querem dizer quando mencionam o nome de Olodumare? Qual é a ideia deles desse nome? O termo Olodumare é um nome imensamente ancestral, portanto, certamente não goza de uma definição totalmente aceita. Porém, vamos tentar dar uma explicação extraordinária. O nome e o composto por duas palavras com um refluxo. O refluxo é que se refere a on, que resulta da ligação da vogal I e de oni, que significa dono, de senhor, de aquele que lida com oni, em uma das suas formas modificadoras. É um refluxo que ocorre com a frequência em termos de Yorubá, para denotar que se é o dono de algo ou alguém que formaliza negócio com um professor ou ocupante. Por exemplo, temos a palavra olocô, ou ocô, o dono da fazenda. Onibode, aquele que guarda o portão da cidade. Eni Ibaixo, aquele que conserta a abóbora quebrada. Esse prefixo tem outras características que podem ser mencionadas. Porém, a infelicidade para muitos leitores interessados na linguagem apresentada aqui não é um texto de gramática. Dois é a componente principal do nome de Olodumare é a chave do termo Odu. Essa expressão, como um grande número das palavras Yorubá, tem seu significado, totalmente independente da posição em que os acentos são colocados nas vogais. Porém, certamente não há maneira concreta de saber pelo centro qual dos componentes em nome de Olodumare é o correto. Essa consideração se baseia no fato de que existe uma única forma tradicional de se pronunciar o nome Olodumare, e os centros mais vocais não afetam nenhum dos significados das duas palavras Odu ou Odu.
Dando continuação agora sobre Olodumare e a tradução do seu nome. O título dos 16 ensinamentos principais do corpo literário de Ifá, chefe, do chefe, ou meramente chefe. Como um título, o do BD, que significa o chefe dos ferreiros, cedro ou autoridade. Signo, no entanto, se expressamos a palavra Odu com os dois acentos em tom baixo, que significa o poder de ser. O superior em grandeza, tamanho, qualidade e valor. Muito longo e não tão profundo. A célula completa na mesa de Aió dá analogia de uma pessoa de Odu, Rekum, que significa que o Odu está cheio, está expresso. A expressão geralmente interpretada como ele tem a bênção abundantes ou sorriso da fortuna sobre ele. Muito extensão ou muitos cheios, tudo isso se refere a essa parte Odu. A célula é completa na mesa de Oyodu é um tecido de qualidade superior, com um valor monetário maior do que qualquer por tudo isso. O termo Du, em conjunto com o prefixo Wo, resulta na expressão Oló Du. Portanto, o nome pode indicar aquele que é supremo, aquele que possui o cedro, ou autoridade, aquele que contém todos os elementos atribuídos, aquele que é o superior e perfeito em grandeza, tamanho, qualidade e valor. Até o momento, analisamos o prefixo em uma das palavras do nome Olodumare. Porém, acredito que chegamos ao ponto delicado da nossa tarefa, porque o termo Mare nos confronta com alguma dificuldade etimológica. E a única coisa que se pode fazer é, a respeito, oferecer uma hipótese. Dizer que a palavra é uma contração da frase do nome Olodumare. Olodu é filho da jiboia. Essa sugestão é baseada desde o juízo iorubá, que o arco-íris é emanado por uma jiboia longa. Uma ideia nos conta que uma jiboia gigantesca descarregou seu material sulfuroso em tudo que circunda coisas brilhantes, que causou o refluxo do arco-íris no céu. Chupamare é o material que foi descarregado e é conhecido como Emin ou Chupamare, arco-íris de excremento. Irrefutavelmente, ele é deduzido pelo Iorubá que a pessoa abençoada que localiza as fezes das jiboias será transformada, opulentada ou prosperar. Porém, absolutamente ninguém para a ciência certamente obterá, apesar de ser exageradamente procurada. A transmissão oral nos ensina que a razão da não localização dessa mistura se deve ao fato de que qualquer ser humano que se aproxime do local onde se encontra a defecação da jiboia será devorado. Para isso, outra sugestão nos mostra que os repetidos têm o hábito de ignorar seus próprios excrementos. Nesse momento, é provável que você esteja se perguntando o que todos esses argumentos têm de bom, tem a ver com o Olodumare. A esse respeito, deixe-me explicar que,
a transformação, o significativo, portanto, que o nome do personagem principal desse Titã fosse originalmente Olodu, que era um progenitor do nascimento e filho do mais magnífico e transformador Boa. Diz o Itan que, desde o início, Olodu ganhou a fama de ser gentil e trabalhador. Por alguma razão, a Terra não o poder reter nele o poder, e por essa razão ele foi viver no céu. Porém, antes de partir em sua jornada, dando a Lodu, quando seu pai concordou que ele, nessa ocasião, se comunicasse. O Itan que ele conta nos que já estando no céu, o Lodu aumentou todas as suas qualidades misericordiosa e divina. Com base na história anterior, é necessário mencionar que o arco-íris que aparece no céu é o símbolo do acordo entre Olodu e a jiboia, indicando que o acordo dura para sempre. É realmente fácil deduzir que esse fato é eterno, que significa intensamente a comunhão estreita que coincide entre o céu e a terra. Portanto, o nome pode ser tomado como Olodumare, que é escrito por extenso. Olodumare, cujo significado é aquele que combina tudo com Are. Vale ressaltar que Olodu é o símbolo que foi anexado à coroa usada por vários reis da cidade de Ilha-Ifé, para enfatizar a liderança espiritual sobre todo o povo Yorubá. Nenhum outro rei dos domínios Yorubá pode usar o mesmo tipo de coroa, porque esse é o símbolo da liderança suprema. Portanto, o título Olodumare descreve Olodumare como aquele que possui, além do cedro, a única coroa que ninguém mais pode usar. Olodumare é o único, indiscutivelmente, a cabeça do Senhor de tudo na terra e no céu. Tem um relato ainda sobre isso que nos fala que quando um sacerdote de Lessé Orixá ou de Ifá, ele monta o seu axé ao centro da sua casa, do seu ilê, do seu ebé, ele é conectado automaticamente ao Olodumare. O ori do sacerdote ao axé e o axé ao Olodumare. Os seus devotos que estão acompanhando esse sacerdote também são interligados ao ori desse sacerdote. Por isso que nós dizemos que axé de Olodumare, Olodumare axé. E é esse, além da comparação em sua totalidade de atribuído, ou cheguei à conclusão de que os Yorubá têm em mente quando dizem o nome de Olodumare, é que ele dirige suas orações ao Olodumare, ou se aproxima dele em louvor. O nome Olodumare tem a ideia do Supremo, aquele que é superlativamente grande e incorporável, o mais importante em majestade, excelência, excelente em atributos, estável e imutável, constante e inconstante, confiável com que os homens podem se comunicar a qualquer momento, em qualquer lugar. Desculpa. Nesse momento, convém referir que, além do nome Olodumare, existe outro prerrogativa com os quais os Yorubá se dirigem ao Olodumare, e os dois mais importantes são, normalmente, Olofin-Orum e Olorum. A denominação de Olofin-Orum aparece frequentemente em oração e cerimônia no corpo literário de Ifá, seja como título ou como uma
alternativa ao nome Olodumare. Sua tradução literária é o líder supremo que está no céu, e às vezes é usado em contraste com o nome Olofin Aie, cujo significado é o líder supremo na terra, que significa mencionar que o termo Olofin Aie foi herdado da magnitude Ooni Ileife para desfrutar. No conceito urubá, a liderança suprema é a fase da terra. Por que há restrições do aprendizado religioso aos não iniciados? Esse pequeno tópico dedicado àquelas pessoas que sentem a necessidade de se apoiar nas crenças tradicionais ou afro-americanas das nações iorubá. Aquelas pessoas que foram iniciadas em seu orixá particular e aquelas foram instruídas no orixá que alinha o seu destino. Para começar, eu gostaria de comentar que a maior parte das informações nas terras iorubá da Nigéria e Benin sobre a religião Ifá e de orixá não são segredos e fazem parte da vida cotidiana. Tradicionalmente, as cerimônias anteriores ao nascimento, no nascimento e muitas outras são realizadas durante a jornada do destino das pessoas. Portanto, as crianças, desde o nascimento, crescem olhando para a religião em sua prática diária. Desculpa, gente, desculpa mesmo. Cantando, orando aos orixás. Devo ressaltar que esses não são os verdadeiros segredos e vale a pena que a retundância faça parte dessa cerimônia iorubá. E é uma parte totalmente cotidiana. Portanto, você cresce, fala iorubá e quando reza ou canta, faz em sua língua materna ou nativa. Portanto, o protocolo e os sacerdotes ou sacerdotisas das culturas afro-americanas podem ter a tendência de pensar que algumas das informações expostas aqui nessa minha narrativa são inclusivas para seres líderes por aqueles que foram completamente iniciados nos mistérios do culto iorubá. A religião iorubá na África difere desse conceito, porque sempre fornece aos crentes ferramentas para começar suas instruções sacerdotal, desde muito cedo, e assim iniciar a comunicação com as formas de consciência que existem no reino invisível. É comumente chamar do mundo espiritual. Vale ressaltar que esse tipo de comunicação pode ser confusa num período perigoso, irresponsável e enganoso. Se carece de alguma forma de orientação, disciplina, perseverança e elevação espiritual. O fato dessa minha narrativa estar disponível para todas as pessoas não significa que aqueles ainda não iniciados, ao analisar e estudar o material dessa coletâneas que eu tenho também dos meus livros, estejam livres para colocar em prática os conhecimentos aqui apresentados, sem a tutela de uma pessoa mais velha, e sem sendo iniciado anteriormente. O conhecimento ele tem que ser para todos, mas nem todos podem executar. Deve lembrar que, ao cultivar a religião iorubá, não basta o intelector e a forma acadêmica, a disciplina, ou o discípulo, ou a religião em si. Deve mergulhar no cerimonial, pois é através dos cerimoniais iniciáticos que se desperta a essência e esse intelecto espiritual dentro de cada um de nós.
De acordo com a tradição oral, aqueles que não foram iniciados não possuem plenamente as bênçãos dos ancestrais. E é por meio da iniciação que o devoto transcende o sistema natural e ganha acesso ao sistema cultural e espiritual. Ou seja, ele é iniciado nos valores espirituais. É importante mencionar que a transferência de poder espiritual através da iniciação vem como o enorme compromisso de desenvolvimento do bom caráter e o apelê. O direito de orientar, avaliar e desenvolver o bom caráter é dado àqueles idosos que preservam a prática e retêm o direito de determinar quem é digno de divulgar as tradições para um futuro melhor. O crescimento espiritual exige enorme nível de concentração, determinação, paciência e, por isso, qualquer cerimônia deve ser realizada sob a tutela ou a supervisão de um sacerdote mais velho. Os Yorubás recomendam fortemente não realizar qualquer oferenda ou cerimônia sem o conhecimento suficiente e sem a aprovação de um babalaô ou um Lessé-orixá ou uma Ialo-orixá, bem como é o processo de invocação deve ser feito por meio da orientação do iniciado mais velho. Isso é feito por respeito à tradição e para evitar as dificuldades que possam surgir quando o devoto entra em terra espiritual desconhecida. Todos aqueles iniciados que orgulhosamente mantêm seu compromisso com a cultura iorubá entendem o mecanismo de sua religião, sua sabedoria e seu simbolismo. Em uma época de continente europeu era tabu que qualquer pessoa que não fosse a sacerdote da Igreja Católica ou evangélica pudesse ler a Bíblia. Porém, o desenvolvimento da imprensa tornou a Bíblia disponível para todos. Os fervorosos ou estudiosos do catolicismo levou a que é historicamente chamado o Renascimento. Atualmente, qualquer pessoa pode ler um livro de medicina, mas nem todo mundo é treinado, muito menos credenciado para realizar uma cirurgia em um hospital. O estudo da religião iorubá às vezes é desordenadamente confuso da mesma forma ou talvez mais do que o estudo de mestre ou doutrinadores em qualquer disciplina acadêmica. Por isso, os anciões iorubás na África estão realmente preocupados com a escassez de valores morais, éticos e de bom caráter para uma gestão responsável da cultura e da religião iorubá. Foram desse continente e, por isso, recomendar que os sacerdotes não comecem mais religiões do que já existe. É inevitável para as religiões. Atualmente, estudar a cultura iorubá é um desafio que no final, ao longo da história, deu muita sabedoria e alegria a muitas pessoas. Achar que os valentes de espanhol ou português trabalharam no sentido de fornecer informações que ilustram os crentes, teremos o futuro gerado de seguidores, mas atualmente é capaz de levar corretamente a tradição orixá na América Latina. Olhamos para o nosso passado para preparar o nosso futuro, para que possamos viver corretamente no presente. Awoi Famumi Fatumbi. Ative o sininho se não quiser perder nenhum lançamento. Se tivermos recordes de like neste vídeo, postaremos muito mais. Amaule, 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 Quintela, anga, nalela, soso, Quintela,
anga nalela kokojoko kintela anga nalela soso kintela anga nalela kokojoko amaule 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 Lutua uno wek lueng,